Livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 21 e 22. Capítulo 21 mostra que Paulo está a caminho de Jerusalém e, enquanto ele está indo, ele aproveita para visitar várias igrejas no caminho até lá. Igrejas que ele havia plantado nas suas viagens missionárias. Então, ele passa para rever irmãos, para fortalecer a fé deles. E ele conta o testemunho por onde ele passou, o que Deus fez na vida tanto de judeus como de gentios. Verso de número 4. Em Tiro ele encontra alguns discípulos e esses discípulos eram profetas e Deus havia mostrado para eles, através do Espírito Santo, que Paulo enfrentaria muitos perigos em Jerusalém. Então, eles tentaram impedi-lo de ir para Jerusalém. Então, o texto não diz que Paulo estava desobedecendo uma ordem do Espírito Santo. Paulo já havia sido revelado pelo Senhor sobre o que ele enfrentaria lá, mas ele estava determinado a ir para Jerusalém, continuar o seu ministério, apesar dos riscos que ele enfrentaria. Depois de Tiro, Paulo e seus companheiros de viagem continuam para Jerusalém e param na casa de um dos diáconos que nós já estudamos, que foi Filipe, em Cesareia. E ele foi recebido na casa de Filipe, e o texto diz que ele tinha 4 filhas que profetizavam, verso de número 9. Ou seja, o que o Senhor havia dito por meio do profeta Joel e que cumpriu-se em Atos 2, estava acontecendo aqui na casa de Filipe. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, inclusive sobre mulheres. E enquanto ele estava lá, chegou um profeta por nome Ágabo, e o Senhor também fala com Paulo através de Ágabo o que aconteceria com ele em Jerusalém. E ele passa essa profecia dramatizando, como faziam os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, por exemplo. E eles também lamentam, choram e pedem que Paulo não vá, mas, verso de número 13, Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, está aqui na primeira pessoa do plural, porque Lucas, o autor desse livro, ele está participando desse evento. Ele disse: Aquietamos e dizemos: faça-se a vontade do Senhor. A partir do verso de número 15, Paulo, então, chega a Jerusalém e a igreja, os irmãos, o receberam de muita boa vontade. Verso de número 17. Mas, como o Senhor já havia dito, Paulo então enfrenta uma perseguição e assim que ele chegou em Jerusalém, ele foi informado pelos irmãos que esses judeus queriam pegá-lo e aconselharam então Paulo a fazer um voto, raspar sua cabeça, e a intenção era mostrar que ele não pregava contra a lei, nem contra o templo, porque estas eram as falsas acusações. Verso de número 28. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. Então, assim como Jesus foi acusado falsamente, Paulo também foi julgado falsamente. E Paulo então foi preso, açoitado, verso 33. Amarraram com 2 cadeias e Paulo então teve que ser carregado, porque a multidão queria matá-lo. E Paulo então pediu permissão para falar, e quando ele começou a usar a língua grega na sua defesa, ele surpreendeu o tribuno romano.
E no capítulo de número 22, Paulo então faz o seu discurso de defesa e, é claro, a sua intenção mesmo era pregar o evangelho. E ele começa contando o seu testemunho de vida. Ele conta quem ele era antes. Verso de número 4 e 5, ele diz que ele perseguia os cristãos, que ele prendia, que ele matava. Ele estava falando como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Em seguida, ele passa a contar, testemunhar acerca da sua conversão, como nós já estudamos no livro de Atos, no capítulo de número 9. A maior pregação que um servo de Deus pode ter é testemunhar sobre a sua transformação de vida. Por quê? O Evangelho, unicamente o Evangelho, tem esse poder de transformar. A palavra de Deus, ela provoca no ser humano esse arrependimento, que significa metanoia, mudança de mente, mudança de vida. E Paulo, então, mostra que ele não era simplesmente um ativista, um aventureiro. Olha, eu era assim, eu era dessa e dessa forma, eu matava pessoas, eu odiava cristãos, mas eu conheci Jesus, Jesus apareceu para mim e ele transformou a minha vida. E eles ouviam a palavra do apóstolo Paulo, e quando ele chega na parte que ele conta, verso de número 21, olha, o Senhor falou comigo, vai, eu estou te enviando aos gentios. Nessa hora, versículo de número 22, os judeus ficaram irados de pensar que o evangelho chegaria aos judeus e não seria exclusivo para os judeus. Então, 22, ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E a multidão se revolta, e mais uma vez Paulo é castigado com açoites, e isso era comum naquela época, eles açoitavam o indivíduo para descobrir o que estava acontecendo, tentando intimidá-lo, e Paulo, com muita sabedoria, ele diz que ele é um cidadão romano, e não era por um título comprado, mas de nascimento, e que ele não deveria ser açoitado sem um julgamento. Depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário que pisou nessa terra. Ele mesmo havia dito, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Esse deve ser o nosso pensamento, o nosso posicionamento diante de tanta perseguição. E é claro que por maior que seja a nossa perseguição, aqui na nossa nação, nessa geração, nem se compara com o sofrimento desses grandes homens de Deus. Mas, assim como Paulo estava disposto de ir até o fim, que nós também possamos entender que é um privilégio sofrer por amor a Jesus e sejamos obedientes à missão que nós recebemos, pregar o Evangelho a toda criatura. Livro de Atos, capítulos 23 e 24. Capítulo 23, Paulo está diante do Sinédrio e ele foi interrogado pelos fariseus e pelos saduceus, e quando ele começa a sua defesa, ele é agredido na face por ordem de um sumo sacerdote chamado Ananias, e Paulo então declara a sua inocência, verso de número 6, dizendo, olha, eu estou sendo condenado porque eu acredito na ressurreição dos mortos, é por isso que eu estou sendo julgado, porque os saduceus não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Então, Paulo estava dizendo que o fato dos saduceus negarem a ressurreição tornava o cristianismo completamente impossível. Por quê? Como ele mesmo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 16. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E no verso de número 11, o Senhor então aparece a Paulo
e o encoraja. Verso de número 11. Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, você não vai morrer agora, eles não vão te matar agora. Você vai pregar também em Roma. Verso de número 12. 40 judeus fazem uma conspiração para matar o apóstolo Paulo e armam uma cilada contra ele. Fazem até uma greve de fome, dizendo: nós não vamos comer nada enquanto nós não matarmos a Paulo. Um sobrinho de Paulo, então, verso de número 16, ele ouve a conversa, ele conta para Paulo, e Paulo então faz o centurião Cláudio saber, e ele então vai ser enviado a Félix, o governador, com uma carta contando a história do apóstolo Paulo, e ele vai sob uma forte escolta de soldados. Mais uma vez, nós percebemos a soberania de Deus sobre a vida deste grande homem de Deus. É maravilhoso pensar que Deus estava agindo, guiando, protegendo até que todo o propósito do Senhor na vida de Paulo fosse estabelecido. E isso acontecia porque Paulo estava disposto a viver no centro da vontade de Deus. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, algumas situações que nos acontecem podem ser consequências dos nossos atos impensados. E isso pode gerar uma vontade permissiva de Deus. Mas o que vemos aqui é Paulo sendo guiado dentro de uma vontade diretiva de Deus. Por quê? Porque Paulo estava vivendo o centro da vontade de Deus sobre a sua vida. E o capítulo 24 mostra Paulo, então, perante o tribunal do governador Félix, em Cesareia, e mostra que os acusadores do apóstolo Paulo, que era o sumo sacerdote Ananias, Tértulo, que era uma espécie de um advogado, e vários outros líderes judaicos. Esse Tértulo era um orador especial, uma pessoa com fortes argumentações, com poder de oratória, e ele foi contratado para apresentar essas acusações contra o apóstolo Paulo. Na verdade, falsas acusações, verso de número 5, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo. E ele é o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, conforme a nossa lei o fizemos julgar. Paulo então desmente, dizendo, verso 13, que eles estão apresentando acusações sem nenhuma prova, e ele mostra que ele havia estado na casa de Filipe, na Cesareia, e ele saiu de lá sem causar nenhum tumulto ou problema, e que ele foi para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, e que também não causou nenhum problema. Ele nega as falsas acusações de blasfêmia e profanação. Verso de número 14, confesso-te que conforme aquele caminho, era assim que eles chamavam o cristianismo, que se chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Gente, ele é o mesmo Deus, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. É o mesmo Deus, vocês aqui não o conhecem, mas eu não estou adorando um Deus diferente, eu estou adorando o Deus de vocês, embora vocês não o reconheçam como Deus, mas é dele que os profetas e a lei disse. E o verso de número 27, 2 anos se passaram e Paulo continuava preso. Félix foi substituído por Pórcio Festo e ele também manteve Paulo preso apenas para agradar aos judeus. É maravilhoso ver
o posicionamento do apóstolo Paulo diante de tantas aflições, tantas perseguições, falsas acusações, e ele continuava firme no seu propósito. Foi por isso que Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Eu estou dando para vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam capazes de testemunhar e enfrentar até a morte, sem negar o nome de Jesus. Somente um homem e uma mulher, cheios do Espírito Santo, é capaz de suportar tanto sofrimento sem desistir da sua missão. Livro de Atos, capítulos 25 e 26. Capítulo 25 continua descrevendo a prisão de Paulo e mostra que, embora tenha passado 2 anos, esses líderes judeus ainda procuravam alguma forma de tirar a vida do apóstolo. Eles então pedem que Festo, o novo governador da Judéia que havia substituído Félix, que ele traga Paulo para Jerusalém para que ele pudesse ser julgado ali. Na verdade, o que eles queriam mesmo era matá-lo, então eles estavam armando uma cilada mais uma vez. O governador, então, querendo agradar aos judeus, versos de número 9, ele pergunta para Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? E Paulo, então, mais uma vez afirma que ele não fez nada de errado contra esses judeus e ele não aceita ir para Jerusalém. E no verso de número 11, com a sua consciência tranquila de que não devia nada para a justiça, ele então diz: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que vocês estão me acusando, ninguém pode me entregar a eles. Ele então diz: apelo para César. Isso mostra que mesmo Paulo, tendo consciência de toda essa perseguição era por causa de Cristo, ele apela para os seus direitos como um cidadão romano. Todo cidadão romano ele tinha esse direito de apelar para César e ter um julgamento mais digno nos tribunais do império. Dos versos 13 ao 21, o rei Agripa, ou Herodes Agripa II, ele chega a Cesareia para visitar Festo. Festo conta sobre a situação do apóstolo Paulo e o rei então pediu para ouvi-lo juntamente com sua esposa Berenice. Na verdade, percebemos que Festo ele não entendia verdadeiramente o que estava acontecendo com Paulo e porque ele era tão odiado. Verso de número 19, ele diz: tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Ou seja, a questão aqui, ó rei Agripa, é que apóstolo Paulo defende que esse Jesus voltou a viver, ou seja, ele ressuscitou. Esse é o problema, esta é a principal acusação. E ele quer uma opinião do rei Agripa, porque ele não sabe o que escrever nessa carta para encaminhar o apóstolo Paulo. Verso de número 26, dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. E no capítulo 26, com a permissão do rei Agripa, Paulo então faz uma defesa pessoal. E mais uma vez, o tema da sua defesa foi o seu testemunho de vida. Ele conta sobre o seu passado, verso 4, como era a sua vida, verso de número 5, ele afirma que ele era um fariseu, e ele afirma que ele está sendo julgado, verso de número 6,
por causa da sua esperança nas profecias acerca do Messias prometido. Dos versos 9 ao 23, como ele já havia feito em outras ocasiões, ele relata como foi o seu encontro pessoal com Cristo no caminho para Damasco e ele conta quais foram as instruções que o Senhor lhe deu de ir e pregar o evangelho aos gentios. Verso de número 19, ele diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu recebi uma ordem do próprio Cristo, eu estou disposto a obedecer essa ordem. Verso 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Verso 21, e este é o motivo. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Verso de número 24, ao ouvir essa declaração, Festo, o governador, o acusa de estar sendo louco, e Paulo então rebate dizendo: olha, você sabe sobre o que eu estou falando. Verso 27, eu sei que você crê nos profetas. O rei Agripa então, ironicamente, pergunta: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar um cristão? Você quer me converter, Paulo, com poucas palavras, pouco tempo? Verso 29, ousadamente, Paulo então responde: provera a Deus que, ou por pouco tempo, ou muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo nos dá um exemplo poderoso do compromisso inabalável que ele tinha com a sua chamada, com a sua missão. Apesar de oposição, apesar da perseguição, Paulo continuava firme na sua pregação, eloquente, ousada, chamando as pessoas ao arrependimento, e isso deve nos inspirar. Mesmo diante das maiores autoridades de sua época, Paulo não se sentia intimidado. Nós precisamos ter a mesma ousadia do apóstolo Paulo. Temos vivido dias difíceis, de muita perseguição contra o cristianismo, não só nas nações estrangeiras, como na nossa própria nação. Apesar de sermos a maioria cristã na nação brasileira, temos sido fortemente perseguidos diante das maiores autoridades dessa nação. Mas sejamos firmes na chamada que o Senhor nos fez. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Acreditem ou não, nós continuaremos na nossa missão, pregar o evangelho. Livro de Atos, capítulos 27 e 28, e aqui nós encerramos esse livro tão precioso. Capítulo 27 mostra a viagem de Paulo para Roma, de Cesareia, uma viagem longa, perigosa, com muitos desafios, que teria aproximadamente 3.200 quilômetros. Paulo, no entanto, ele conhecia bem esse trajeto e ele chegou a advertir sobre os possíveis perigos que eles poderiam encontrar durante a viagem, porque o tempo não era favorável, mas o comandante preferiu não ouvir Paulo e partiu. E o resultado foi que houve uma grande tempestade e eles só não morreram porque Deus tinha um propósito em levar Paulo para Roma. Então, todas aquelas pessoas no navio, um total de 276 pessoas, foram salvas por causa desse plano que o Senhor tinha com Paulo em Roma. Paulo, então, vendo o desespero daquelas pessoas, ele os encoraja, verso de número 22, dizendo: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo,
porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Verso 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo, nesse verso 23, ele é convicto da sua identidade, ele é convicto da sua fé. O anjo do Senhor, do meu Deus, de quem eu sou. Eu pertenço a esse Deus Todo-Poderoso, eu pertenço a esse Deus Criador e eu sirvo a esse Deus, eu sou servo dele. Olha, e ele esteve comigo, ele me apareceu, ele é um Deus que se relaciona comigo. E ele me disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus que te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, verso 25, varões, tende bom ânimo. É maravilhoso ver que os planos de Deus são imutáveis, não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus são inabaláveis. Paulo está dizendo: olha, eu preciso me apresentar a César, então eu vou chegar lá vivo, então fiquem tranquilos. Confiar nas promessas do Senhor durante as tempestades da nossa vida é a nossa única opção. Mas para isso nós precisamos ter convicção de quem é o nosso Deus, convicção de que somos seus servos e principalmente se estamos fazendo a sua vontade, porque se estamos fazendo a vontade do Senhor, toda a nossa vida será guiada pelo Senhor. Apesar das tempestades, apesar dos ventos, o Senhor cumprirá os seus planos nas nossas vidas. E o capítulo 28 mostra a chegada de Paulo em Roma e mostra alguns episódios maravilhosos que aconteceram aqui, narrando o fim da sua jornada missionária. E ao chegar em um lugar determinado, Malta, após o naufrágio, eles foram muito bem recebidos pelos habitantes dessa ilha. E Deus usa o apóstolo Paulo para curar um dos líderes daquela região. E isso fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. Por várias vezes o Senhor estava livrando o apóstolo Paulo de morte durante o naufrágio. E também nessa ilha ele foi picado por uma víbora e todos olhando, achando que ele viesse a morrer. Mas ele sacudiu a mão e, verso de número 5, ele lançou aquela víbora no fogo e o Senhor, mais uma vez, protegeu o seu servo. E após 3 meses, verso de número 11, Paulo finalmente chega a Roma e ele recebe uma permissão para alugar uma casa e se hospedar com um soldado que o guardava. E, enquanto isso, ele continuou a pregar o evangelho e também ele recebia visitas de pessoas que queriam conhecer mais a Deus. Paulo, então, foi recebido por alguns irmãos, por alguns servos do Senhor. Estes cristãos provavelmente se converteram no dia de Pentecostes ou conheceram Jesus indo a festas em Jerusalém. E Paulo também havia escrito uma carta aos romanos antes de visitá-los. Paulo também se reuniu com alguns líderes judaicos em Roma e pregou a mensagem do evangelho para eles, confrontando a incredulidade de alguns. E verso de número 24, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Então, muitas pessoas se converteram durante essa prisão domiciliar de Paulo. Verso 30, enquanto ele estava preso por um período de 2 anos, ele pregava o evangelho, verso de número 31.
em momento algum, Paulo deixou de anunciar a palavra de Deus. E enquanto ele estava preso, ele também escreveu algumas epístolas chamadas de cartas da prisão, como, por exemplo, carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e também uma carta de caráter pessoal, que foi a carta a Filemon. Então, Deus estava guiando a vida do apóstolo Paulo para o cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. Enquanto ele estava preso, ele estava sendo usado por Deus, tanto para pregar o evangelho em Roma, como também para escrever estas cartas tão maravilhosas que foi destinada a esse povo, a estas igrejas, mas que também são maravilhosas para todos nós. A Bíblia não diz como foi o final da vida do apóstolo Paulo, mas escritos judaicos diz que Paulo foi morto, decapitado por ordem de Nero por volta de 67 depois de Cristo. No mesmo período também o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição judaica. O livro de Atos é um livro maravilhoso porque fala muito a nós, Igreja do Senhor. Esse livro mostra como a igreja começou. Quantas pessoas têm dúvidas sobre o início da igreja, a fundação da igreja, e em Atos 2 inaugura-se a Igreja do Senhor Jesus. Uma descida do Espírito Santo em Atos 2, nós percebemos, lendo o livro, que a igreja ela foi e ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. O evangelho foi se espalhando por causa das perseguições. E Atos 16 diz que o evangelho chegou na Europa e, apesar das perseguições, como em 64 depois de Cristo, por exemplo, Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, e os cristãos foram muito odiados. Cristãos foram presos, torturados, crucificados, comidos por fera, incendiados como tochas para clarear a cidade, decapitados, mas quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais a igreja do Senhor crescia. E hoje, depois de mais de 2000 anos da sua existência, a Igreja de Jesus permanece firme e inabalável. Temos sofrido muitas perseguições. Em todo o mundo, o cristianismo é a religião mais odiada. Odeiam a Igreja do Senhor Jesus, mas primeiro odiaram a Cristo. O livro de Atos não termina com um amém, não se encerra essa história, porque a história da igreja só vai encerrar no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus se manifestar nas nuvens e tirar o teu povo da terra. Então ali haverá um amém. Mas enquanto isso não chega, enquanto Jesus não volta para nos arrebatar, nós continuaremos firmes na nossa missão. E só conseguiremos fazer isso se estivermos revestidos do Espírito Santo. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos.